Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não permita que os outros manipulem você. Esse é o tema de hoje, aqui do nosso projeto 3 em 1, projeto para ajudar você a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando, bom dia. Hoje eu quero trazer esse tema, ainda dentro do tema que a gente está falando bastante essa semana, que é sobre as relações interpessoais, a influência, a persuasão, né? E ontem eu fiz uma live aqui do Vamos Acelerar com o Cristiano, que ele trouxe várias perguntas. Essa live só está disponível por 24 horas, ou seja, hoje às 11h07 ela vai sair do ar. E aí eu queria acrescentar, acrescentar algo no que foi falado. Porque o Cristiano, quando ele fez as perguntas para mim, ele trouxe questões do tipo assim, mas Dani, e se a persuasão, a influência for usado como uma arma contra você, né? For usado de uma forma, o lado negro da manipulação, da influência, ele usou esse termo, né? E aí eu quero até comentar um livro, deixa eu pegar o livro aqui, licencinha. Me lembrem depois de eu entregar um resumo com todos os livros que eu cito aqui no Projeto 3 em 1. Até agora já foram bastante livros citados, né? É importante realmente eu retomar e trazer um resumo dos livros que foram citados aqui. Mas é o seguinte, ele falou assim, Dani, mas e se a manipulação e a influência é usado para o egoísmo, né? É usado só para o meu interesse, mas não para o interesse da outra pessoa. E aí eu uso essa técnica de influência e eu estou causando mal para outra pessoa, né? E aí eu respondi lá essa pergunta, eu expliquei muito bem sobre isso lá. Depois você vai no meu IGTV e assiste, se você não assistiu ainda. Mas eu quero trazer um acrescentar, né? A resposta que eu dei lá é a resposta que eu fico mesmo. Eu quero acrescentar algo nessa receita aí, dessa resposta, dessa pergunta. Que é o seguinte, quando existe essa relação, uma pessoa, né? E uma pessoa tá querendo tirar vantagem da outra, uma pessoa tá querendo ser egoísta, né, querendo se aproveitar dessa daqui, e numa relação que não é uma relação ganha-ganha, mas uma relação ganha-perde, uma relação para um ganhar, o outro tem que perder necessariamente, né? E aí, foi o Bisturi, Marco, muito legal que o Marco assistiu e lembra. E aí é o seguinte, olha que interessante, esse autor aqui, o Roberto Cialdini, quando ele escreveu essas armas da persuasão, ele explica aqui tudo sobre persuasão e influência. Tudo não, né? Ele fala sobre os principais gatilhos mentais. E aí, qual foi a intenção do Robert quando ele escreveu esse livro? A intenção dele não foi ensinar a influência e persuasão para os vendedores, para os influenciadores. A intenção dele foi que nós, como vítimas, ou seja, como pessoas distraídas, que estão inocentes, que estão por aí sem conhecer, né, as técnicas e as armas da persuasão, essas pessoas, por inocência, por desconhecimento, serem essa pessoa que perde, né, nessa relação. Quando um tá usando o bisturi, como o Marco tá falando aí, né, usando essa arma para o mal e não para o bem, como que a gente se proteger disso? Porque se a gente não sabe, se a gente não conhece, se a gente está por aí inocente, a gente vira vítima disso. Ou seja, a gente pode realmente perder nessa relação, né? Nessa relação ganha-perde, a gente ser a parte que está perdendo, né? E apesar dele ter escrito esse livro com essa intenção de que o leitor fique consciente dessas técnicas, dessas armas e possa ter mais consciência, porque a consciência, ela traz o que pra gente? Diga aí, o que a consciência traz pra gente? Isso, Marco, a gente fica uma presa fácil, exatamente.
Escrevam aí, o que é que você acha que a consciência, o fato de você ter consciência, consciência em geral, consciência é conhecimento, é sabedoria, é saber, a gente tá consciente ali, a gente não tá assim meio sonâmbulo, meio, sabe, inocente, oi, o quê? Não, mas nós estarmos conscientes. O que é que a consciência traz pra gente? Controle, gostei, controle. Atenção, exatamente, gostei. Eu quero dizer aqui que a consciência ela traz o controle, traz atenção e ela traz um poder. E que poder é esse? O poder de decidir, o poder de escolher, o poder de discernir, né? Saber diferenciar. Quanto mais a gente sabe sobre isso, nós vamos não só saber conscientemente que aquilo existe, mas como você vem acompanhando aqui, eu falo também sobre a linguagem não verbal, né? Sobre a gente abrir-se mais para a sensibilidade e por essa sensibilidade a gente perceber a outra pessoa não só no texto que ela está dizendo, né? Mas perceber as nuances que não estão no texto, mas que estão no tom de voz, que estão no olhar. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem consciência, mais a gente tem poder de realmente tomar uma decisão consciente, né? Então, nós somos vítimas da persuasão? Sim, toda hora, principalmente pelas grandes corporações, né? Corporações, por exemplo, são as famosas citadas, que é a Coca-Cola, o McDonald's, e eu falando o nome deles aqui, eu tô ajudando eles a crescer, na verdade, eu tô fazendo propaganda deles, né? Mas, em geral, tem muita corporação que tá vendendo produto pra gente, que são produtos maléficos para nossa saúde. E a gente entra nessa, né? A gente termina fazendo parte dessa cultura daquilo da junk food, né? Mas da comida que é maléfica para o nosso corpo, para nossa mente, para nossa realização de desejo, inclusive. Porque a gente entra, né, sem saber, inocente, nessa arma da persuasão. Também tem as questões políticas, né? Todos nós sabemos que desde sempre, eu costumo dizer assim, desde que Matusalém era menino, que ele já ouvia os pais dele dizerem que os políticos faziam esses discursos cheios de retóricas, cheios de influência e persuasão, e que os políticos faziam isso muitas vezes por questões bem egoístas mesmo, né? Fazendo com que as pessoas perdessem e somente eles ganhassem. E isso desde que Matusalém era menino, não é grande novidade isso daí. Concorda comigo? Então, o que o Roberto Cialdini quer não é necessariamente que a gente se torne um influente, mas que a gente saiba conscientemente dizer sim ou dizer não, baseado no que importa, baseado na nossa consciência e não da gente se deixar influenciar facilmente por qualquer um que bate na nossa porta. E ele escreveu esse livro depois de ter passado por muitas situações que ele conta aqui. Inclusive, esse livro é muito bom porque ele é muito baseado em dados científicos. Ele traz muitos estudos científicos, ele embasa bem, ele comprova tudo que ele fala, né? E ele resolveu escrever isso porque ele estava cansado de comprar tanta coisa que ele não precisava e que, na verdade, só fazia com que ele ficasse cheio de coisa que não queria e ele não conseguia dizer não para esses vendedores, né? Então, por isso que ele foi estudar sobre isso. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Nessa relação ganha-perde, nessa relação 1 a 1, é importante que a gente não responsabilize apenas a pessoa que está usando as armas da persuasão com intenções de má fé, com intenções de se aproveitar, com intenções que não sejam boas para ambas as partes. Mas é muito importante a gente responsabilizar a outra parte também. E eu sei que você vai dizer assim, Dani, mas a outra parte não conhecia, a outra parte estava inocente. Sim, só que aí, olha só. Aí o Roberto Cialdini escreveu esse livro com essa intenção, para ajudar as pessoas a se protegerem mais, a estarem mais conscientes e saberem dizer sim, dizer não com mais consciência. Só que essas pessoas compraram esse livro? Não. Esse livro, pouquíssimas pessoas compraram esse livro
muito poucas mesmo, tipo 10% das pessoas que compraram esse livro, compraram com a intenção de conhecer para se proteger, para estar conscientes. A grande maioria das pessoas, esse livro virou best-seller de quem? Dos vendedores, dos influenciadores. Eles que compraram esse livro para aprender sobre as técnicas, sobre as estratégias e influenciar. Então, eu acredito que seja um dever nosso também, conhecer, não só para usar, para influenciar, isso com tudo, mas conhecer, saber o que está aí, conhecer o que existe. E a gente também sair de um lugar que a gente acha que todo mundo tem que ser bom, todo mundo tem que ser bonzinho. Os políticos têm que ser ótimos. Por quê? Porque eles estão lá na posição de político. É uma posição que deveria ser de pessoas boas, pessoas sábias. Os vendedores deveriam ser pessoas muito boas, vender apenas produtos que fazem bem para a saúde da pessoa. A gente não pode também ficar nesse lugar, né? A gente tem que ter consciência de que o princípio do interesse existe. O princípio do interesse é o princípio do ser humano, que nem lá na live com o Cristiano, #suco de uva. Só quem assistiu sabe o que quer dizer essa #suco de uva, né? Porque a #suco de uva, da história do suco de uva que eu contei lá, demonstra que é um impulso do ser humano. O ser humano tem necessidades desde que a gente nasce, bebê, chorando. A gente precisa se alimentar, a gente precisa sobreviver. Então, o princípio do interesse existe no ser humano e os seres humanos, eles vão sim, não vai existir esse momento que todo mundo vai ser bonzinho, né? Existe a má fé, sim, existe o ser humano que quer tirar proveito do outro, sim, e vai sempre existir. Existe desde que Matusalém era menino e vai existir no futuro também, né? Agora, quanto mais nós tivermos consciência, quanto mais nós aceitarmos que isso existe, mais a gente vai poder fazer a nossa parte também, né? A gente vai poder se proteger, a gente vai poder saber dizer sim, saber dizer não, com consciência, com discernimento, com a gente vai poder fazer parte disso. A gente não vai ficar sempre nesse lugar de, eu sou inocente, eu sou vítima, eu não sabia nada disso, né? Então, o meu grande mentor, né, o Regis Barbier, ele dizia sempre, a gente diz sim quando quer dizer não, diz não quando quer dizer sim, e vai parar num lugar que a gente fala, como é que eu vim parar aqui? Então, quanto mais consciência a gente traz, mais a gente pode dizer sim quando quer dizer sim, dizer não quando quer dizer não, e ir parar no lugar certo, que é o lugar que a gente quer estar, que é o lugar que a gente traçou pra gente no nosso mapa. Quanto mais consciência, mais a gente vai chegar no lugar que a gente quis chegar mesmo e dizer, eu sei porque eu tô aqui. E não, como é que eu vim parar aqui? Faz sentido pra você? E tudo começa pela consciência de si próprio, pela consciência de si, de ser honesto consigo mesmo e de saber onde você quer chegar. Saber o que você quer, saber o que importa para você, para poder traçar esse mapa. Porque se a gente não faz esse trabalho de, em primeiro lugar, saber o que a gente mesmo quer, ser honesto com a gente, saber que nem nós somos tão bonzinhos assim como a gente pensa. Nós também entramos em situações de interação onde a gente precisa priorizar a nossa necessidade. Muitas vezes isso acontece e a gente nem percebe, né? Então, é importante que a gente saiba onde a gente quer chegar, em primeiro lugar, sermos honestos conosco mesmo e fazer o trabalho. O que é fazer o trabalho? Dá trabalho. Desenvolvimento pessoal não é apenas lei da atração, né? Ficar meditando, sentindo prazer na meditação, isso também faz parte, né? Se sentindo leve, isso faz parte. Mas tem a parte do trabalho também, tem a parte da mão na massa, da gente fazer a tarefa. E o que é fazer a tarefa? Fazer a tarefa de se conhecer, de olhar para dentro, de saber os seus porquês, saber onde você quer chegar, estudar sobre a psicologia humana, estudar sim sobre persuasão e influência, estudar sobre como se relacionar, como se comunicar e o principal, vale a pena, né? Quando a gente fala assim, dá trabalho, a nossa mente, por que a nossa mente quer fugir do trabalho, né? Por quê?
Por quê? Ah, a gente quer fugir do trabalho porque você que está aí do outro lado, se você me conhece aqui no meu conteúdo, você sabe que eu gosto muito de puxar os símbolos, os símbolos não, o significado radical das palavras. Por quê? Porque eles estão presentes, né? Nós somos seres linguísticos e a linguagem é um código de informação. Tem uma informação contida naquele código linguístico. E o radical, ou seja, a raiz da palavra, ela nutre a palavra do mesmo jeito que a raiz da planta nutre a planta. Então, por mais que você diga assim, Dani, mas essa palavra foi inventada há tantos anos, mas agora a gente usa essa palavra de outro jeito. Ok, eu tô ok com isso. Existe, se chama cristalização, esse fenômeno, que é quando um conceito, ele foi criado de um jeito, mas ao longo do tempo as pessoas usaram tanto ele com outra conotação que ele cristaliza um novo conceito. Ok, eu tô ok com isso, mas a raiz ainda tá lá. A raiz nunca se perde. Então, o radical da palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado para torturar os escravos. Que tipo de escravos? Os escravos preguiçosos, aqueles que não queriam trabalhar, né? Então, na raiz da palavra, existe uma molécula aí de informação que transmite pra gente essa ideia de escravidão, de ser escravo, de ser torturado, né? Então, a gente quer fugir do trabalho. Então, quando a gente diz desenvolvimento pessoal dá trabalho, aí você... Uau, vou fugir disso daí, não quero não, né? Então a gente pode mudar a palavra, uma das formas, né, da gente tentar ressignificar isso, mas é muito bom quando a gente se apaixona por esse trabalho, quando a gente faz ele com alegria, quando a gente faz ele com prazer e principalmente quando a gente sabe que vale a pena. Quando nós conversamos com alguém que dedicaram, né, pessoas que dedicaram tempo, dedicaram esforço, dedicaram trabalho mesmo, a se conhecer, a estudar sobre aquilo que faz a gente viver melhor, seria a escola da vida, né? Não é a escola para servir a uma instituição, né? Como as escolas, elas foram formadas para a gente ser operário, né? Operário dos desejos das outras pessoas, dos sonhos das outras pessoas. E aí chega esse momento que a gente resolve virar operário dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos e operar, né, essa operação da grande obra, que é a nossa grande obra que nos coloca em estado de fluxo. E quanto mais consciência a gente traz, mais a gente sente que a gente faz parte desse processo e a gente vai se sentindo cada vez mais potente. E cada vez a gente sai desse lugar de reclamação, de lamúria, de vítima e para um lugar de potência, com clareza, com consciência. Faz sentido para você? Esse o meu agregar, né? Estou agregando aqui sobre o que a gente conversou ontem, né? E você aí do outro lado? Está aberto para perguntas. Você tem alguma pergunta? Coloca aí. Se tem pergunta, coloca a sua pergunta. Se não tem, coloca assim. Não tenho. Para eu saber que você está aí do outro lado. Cris, obrigada. Eu tinha esquecido. Hoje é meu aniversário. O Cris está me dando o primeiro feliz aniversário do dia. Eu disse que hoje ia fazer uma live de aniversário. Obrigada, Marcos. A live de aniversário vai ser às 5 da tarde, 5 e 7 da tarde, onde eu vou tecer comentários sobre o simbolismo do aniversário, sobre como significar isso, como a gente lidar com essa data, né? É uma data que tem tanto significado diferente. Para alguns ela é alegre. Obrigada, Ana. Estou em busca de me comunicar melhor. Ótimo, Márcia. Continua aqui com a gente, que a gente vai falar. Vou trazer sobre comunicação,
tá? Alguma coisa. Jacileide, grata Jacileide pelas festinhas aí. Pois é, gente. Às 5 da tarde, né? Eu terminei mudando o assunto aqui quando eu vi feliz aniversário. É, grata, Márcia. À tarde eu vou falar que todo esse conteúdo lindo que você tem presenteado a gente seja um portal para que você tenha um ano incrível. Uau! Já me senti passando por esse portal, Ana. Falou a palavra portal, eu já imaginei assim um portal. Bem lindo, tecido, né? Ah! Gente, deu vontade de contar uma história, já que o Marcos gosta tanto de história. Peraí, aqui tem duas histórias. Quero sair da procrastinação. Maravilha, Jacileide. A gente. Geralmente, a produtividade, né? Ela é um dos temas que eu trago aqui no projeto 3 em 1, para a gente realizar os 3 desejos mais importantes da vida. Influência é um dos temas, né, que a gente vem falando esses dias, sobre como influenciar as outras pessoas a nos ajudarem a acreditar na gente. E produtividade é muito importante. Produtividade, inclusive a gente vai falar na sexta-feira, a Ana Borba que está aqui, a gente vai fazer conversas com a Ana, né? E nessa conversas com a Ana, nós vamos falar sobre produtividade. Olha, eu disse que ia contar uma história, só que eu vou ler a história, tá? Eu geralmente não faço isso. Eu geralmente não leio histórias. Eu gosto de contá-las mesmo, né? Mas acontece que essa história em específico, não são todas não que eu sinto isso, mas essa em específico, as palavras que ela escolheu para fazer essa história são tão que eu não quero mudar as palavras dela, eu quero usar as próximas palavras. Deixa eu só encontrar aqui na internet para eu ler, porque eu achei uma aqui, mas não tá muito boa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular de um jeito. Ai, que bom, Jacileide, bom saber. Oi, Sofia, vou ler a história. A Sofia entrou no momento que eu vou ler a história. Então, vamos lá. Deixa eu desligar a música, que tem uma música de fundo aqui. Acordava ainda no escuro, como se houvesse o sol chegado atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim impediam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidados de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se se adivinha, suave era a lã, cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia.
Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo e que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte, com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe deram companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo: chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teria para aumentar ainda mais sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tetos e portas, pátios e escadas, salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu: faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo e que sua tristeza pareceu maior do que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez ela pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher uma linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido estranhava a cama dura. Acordou, espantado, olhou em volta, não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu os pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito emplumado, o chapéu emplumado. Então, como se houvesse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Essa é a história da Marina Colasanti. Eu adoro essa história, chama A Moça Tecelã, né? E quando eu falei sobre tecer esse portal que a Ana Borba trouxe aqui, né? Quando a Ana disse, Dani, você vai passar no portal, eu já imaginei tecendo esse portal. E essa história é muito interessante porque ela tece e destece a própria tristeza, a própria alegria, a própria vontade de companhia e a vontade de não companhia mais. Tudo é tecido. Então aqui, nesse projeto 3 em 1, o projeto Realize os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano, nós estamos aprendendo a sermos tecelãos do nosso próprio destino.
Grata, Sofia. E estão anotadas aqui as perguntas da Márcia, que quer se comunicar melhor, né? E sobre produtividade. Então, esses vão ser os temas das próximas lives, tá? Talvez não a de amanhã, porque a de amanhã eu já tenho um tema em mente, mas provavelmente a de sexta e a de sábado a gente vai falar sobre comunicação e vai falar sobre produtividade, tá bom, Márcia? Deixa eu ver aqui. Jacileide. Maravilha, gente! Gratidão pela presença de vocês aqui, pela energia de vocês. Lembrando que logo mais às 5 da tarde vai ter a live de aniversário e que amanhã continua o nosso projeto 3 em 1. E se você ainda não está lá no canal do Telegram, clica no meu nome Dano.Cunha, clica lá no link do perfil e entra pro Telegram, tá bom? Grata, gente. Bom dia. Até!